Boa tarde. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2024, 25. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Ana Cláudia, a Nicole Ferraz, a Valentina, o Luiz, a Nicole Daiane, a Gabi, o Everton, o Iago e o Elias. Os demais alunos, ninguém faltou hoje, graças a Deus. Mesmo assim, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, enviado a todos os alunos o link que possa ser que ajude na hora de rever para fazer a tarefa São Paulo. Mas pelo que a Gabi estava informando, a tarefa São Paulo vem com o próprio vídeo agora e vem com umas perguntas mais capciosas, né? Mais complexas. Quarta aula do primeiro bimestre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Qual é o título da aula? Formas fracionária e decimal de um número racional, parte 4. Essa aula é número 4 sobre esse assunto. Conteúdos: divisão de números racionais, forma fracionária e forma decimal, números positivos e números negativos. Objetivos: resolver problemas relacionados à divisão de números racionais na forma decimal e na forma fracionária, números positivos e números negativos. Para começar, dividindo a conta do restaurante. Você saberia como dividir a conta do restaurante igualmente entre 4 amigos? Como que daria para fazer isso? 4 amigos foram no restaurante. E aí nós vamos dividir a conta em forma igual, para que todo mundo pague a mesma quantia. Que conta que eu faço? Divisão. O total da conta dividido por quantos? Por que 4, Ana? São 4 amigos. Você vai pagar igualmente, cada um vai pagar 1/4, ou seja, a quarta parte da conta total, né? Cite ao menos 3 exemplos de divisão de números decimais que podemos encontrar no nosso dia a dia. Então, esse aqui é um exemplo, esse aqui já não vale. Por exemplo, deu R$ 210,50. Aí, como que faz a conta? Você vai pegar R$ 210,50 e vai dividir por 4 amigos. 2, dá para dividir por 4? Dá, mas dá com vírgula, não pode ser com vírgula. Então, abraço o vizinho. Quem vezes 4 chega perto do 21 sem passar? 5. Vai dar 20 e sobra 1. Abaixo o 0. Quem vezes 4 chega perto do 10 sem passar? 2. Vai dar 8, sobra 2. Opa, antes de abaixar, o que tem aqui? Então eu cheguei nos decimais. Eu ponho uma vírgula ali para avisar que agora o que vai vir é decimais. Aí desceu 5. Quem vezes 4 dá perto do 20 sem passar? Quem? 6, vai dar 24, sobra 1, abaixo o 0. Quem vezes 4 dá perto do 10 sem passar? 2, vai dar 8, sobra 2. Aí, como eu tenho infinitos zeros nos decimais aqui, eu vou baixar um deles. Quem vezes 4 dá perto do 20 sem passar? 5. Repare o seguinte, se cada um pagar R$ 52,62, não vai dar certo. Porque faltou 5 décimos de 2 centavos. Então, se você fizer na calculadora, quantos que deu mesmo? R$ 52,62, não é? Se eu multiplicar isso aqui por 4, quantos que deu? 210,48. Faltou 2 centavos. Cada um vai ter que pegar uma moedinha de 1 centavo, cortar no meio e entregar. Tem como fazer isso? Nem existe mais moeda de 1 centavo. Vocês já viram? Faz tempo que eu não vejo uma moeda de 1 centavo. Então, como que seria feito, na opinião de vocês, como que seria para a gente fazer isso? Imagine que os 4 que vão pagar é eu, a Ana, a Ferraz e a Valentina. Como que a gente faz? Se cada um pagar R$ 52,62, vai faltar 2 centavos. Vamos arredondar para 63? Se cada um pagar R$ 52,63, vai passar 2 centavos.
Alguém me dá uma ideia como que eu poderia fazer isso? No meu caso, eu ia fazer a seguinte sugestão. Eu pago R$ 52,63. Se a Aninha pagasse R$ 52,63, as meninas, as duas que faltam, a Ferraz e a Valentina, pagam 62 centavos, daí dá certo. Nós não pagamos valores iguais, não é verdade? Tá? Então tem casos que a gente vai precisar arredondar, né? Eu pagar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Caso de centavo. Onde mais que a gente pode usar no nosso dia a dia divisão com números decimais? Números decimais é com vírgula, no caso. Onde que vocês veem que a gente pode usar isso aí? Tirando conta de, conta de restaurante. Oi? Mercado, boa, Elis. Por exemplo, se eu vou no mercado e eu e minha esposa vamos rachar a conta porque a gente está dividindo ao meio as despesas da casa. Então, quando eu pegar o total, divido por 2. É um exemplo. Qual outro exemplo? Geralmente envolve compras, né? Sabe outro exemplo? O que vocês vão comprar? O que vai vir em março aqui em Guapiara? Bem perto do dia 19 de março. A festa São José. Vem um monte de barraca, não vem? Tem lugar que eles fazem o quê? Eles vendem à vista e tem lugar que eles parcelam no cartão de crédito, não parcelam? É difícil, né? Mas se eu for comprar um eletrodoméstico, vou pagar em 10 vezes sem juros. O que eu vou fazer com o valor total dele? Vou dividir por 10. É outro exemplo. Certo? Entre outros. Pense, anote e compartilhe com um colega os seus entendimentos. Então, ó, o Elias deu um exemplo, eu dei 2 exemplos. Alguém poderia dar um outro exemplo? Oi? Padaria. Né? Por exemplo, na padaria, onde que daria coisa? Quando eu vou comprar lá, vou fazer compra para o café da tarde que eu vou receber meus amigos. E a gente vai dividir o valor total. Então, vai lá, compra pão, mortadela, presunto, mussarela. Deu tantos. Vai vir mais 2 amigos, então nós vamos dividir por 3, né? O que usa muito isso aí também é quando você vai fazer janta entre amigos. É um churrasco. Você vai pegar, vai somar tudo e depois divide entre um número de pessoas. E lá em casa, por exemplo, vamos supor, lá em casa são 4 pessoas. É uma divisão um pouco mais complexa. Lá em casa são 4 pessoas. Eu tenho um casal de amigos que sempre, quando a gente faz alguma coisa, eles vão também. E tem mais um outro casal que tem uma filha. Tá? Então são 3 famílias. Quando eu pego o valor, vamos supor que vem 900 reais é muito. Vamos supor que deu 90 reais a compra. Como que eu vou dividir de forma justa aqui? 30 para cada família? Né? A maioria das pessoas pensa 30 para cada família. Agora pense bem. Esse casal, que são só 2, pagar a mesma quantia do que eu, que são 4 pessoas, é injusto para eles, né? Então, o que o ideal seria fazer? Quantas pessoas vão estar nesse churrasco? Está 9 pessoas, né? Então, você vai dividir 90 por 9, deu 10 reais. Cada pessoa paga 10. Lá em casa são 4, 40 reais. O casal de amigos são 20 reais. E o outro casal que tem uma filha, 30 reais. Essa é a maneira mais justa. Mas ali nós não falamos de dividir em formas iguais. Então, formas iguais seria 30 para cada um mesmo. Tá? 30 para cada família. Vamos lá. Foco no conteúdo. Divisão de números racionais na forma decimal. É o terror de muita gente quando tem a vírgula. Porque a gente acostumou sempre a usar quem para fazer as divisões? Calculadora, celular, não é? Só que no dia a dia, a gente usa ainda calculadora e celular. Mas se eu for fazer um concurso público, um vestibular, adivinha? Não vão deixar eu usar. Incrível, né? Se está no nosso dia a dia, por que não pode usar? Mas é assim o mundo, né?
Então, nós temos que saber ainda fazer o jeito tradicional também. Para fazer a divisão com números decimais, observe o passo a passo sugerido a seguir. Por que sugerido? Não é uma regra? Por que eles estão sugerindo um passo a passo? Só tem uma maneira de fazer divisão? Não, tem mais de uma maneira, entendeu? Então, esse é o que eles vão sugerir. Eu não gosto do esboço que está aqui. Eu aprendi diferente. Mas por quê? Porque tem mais de uma maneira, tá? Então, vamos lá. Vamos ler o que ele está falando. Verificar qual dos números é o divisor e qual será o dividendo. Dividendo é o total que eu tenho para dividir. Para dividir é difícil. Para dividir. E o divisor é em quantas partes eu vou dividir, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, vamos lá. Verificar qual dos números é o divisor e qual será o dividendo. Multiplicar ambos por uma potência de base 10 para eliminar a vírgula. Na verdade, eu gosto desse aqui. Tem gente que faz a conta com a vírgula. Eu não gosto. Multiplicar ambos por 10. Potência de 10. Como assim potência de 10? Ou você multiplica ele por 10. Qual é o outro número que é de potência de 10? 10 é 10 elevado a 1. 10 elevado a 2 é quantos? Quantos que dá 10 elevado ao quadrado? 100. 100. Tá. 10, 100. Quem mais? 10 elevado à terceira. 1000. Preciso falar das potências? Agora vamos falar só os números. 10, 100, 1000. 10 mil. 100 mil. 1 milhão. 10 milhões. Por que isso? Porque quando eu multiplico por uma potência elevada a 10, a quantidade de zero é quanto a vírgula vai andar. Se for vezes 10, quantas casinhas, quanto zero tem o 10? Uma. Então a vírgula anda uma casinha. E o 100? Duas casinhas. E o 1000? Três casinhas. Dependendo de quanto que você precisa fazer a vírgula andar para você eliminar a vírgula. E depois realiza a divisão normalmente. Veja, por exemplo, vamos dividir 3,82 por 0,2. Eu vou explicar, depois eu leio ali, tá? Como que eu faço? Eu faço assim, ó, escrevo 3,82 dividido por 0,2. Na verdade, eu vou ler o deles primeiro, depois eu vou ensinar um jeito mais fácil. Que o jeito que eu faço, eu acho mais fácil. Vocês não precisam concordar comigo, às vezes você pode deixar mais fácil o que está escrito ali. Então lá, definimos que 2,82 é o dividendo, 0,2 é o divisor. Multiplicamos ambos por 100. Teremos 3,82 vezes 100 dá 382. Por que multipliquei por 100 e a vírgula andou duas casas. Dividido. 0,2 vezes 100, a vírgula vai andar duas casas, mas só tem uma. Como que a vírgula anda? Não esqueça que você tem infinitos zeros aqui. Você pode pôr quantos quiser. A vírgula vai andar duas casinhas. Daí, o zero à esquerda não vale nada. E o zero à direita, depois da vírgula no fim, não vale nada. Ficou quantos? 20. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Por que que eles multiplicaram por 100? Da onde que eles tiraram a ideia de multiplicar por 100? Se um tem duas casinhas depois da vírgula e o outro tem uma casinha só. Por que que eles tiraram a ideia de multiplicar por 100? Por quê? Porque o 3,82 eu precisava de 100 para a vírgula andar duas casas. Certo? E o que eu faço no 1 eu tenho que fazer no outro. Se eu multiplicasse só por 10, a vírgula não ia embora. A vírgula ia ficar aqui, ó, 38,2. Tá? Então, depois que se multiplicou os dois por 100, você tem dois números inteiros. Aí você monta a divisão. Olha agora o jeito que eu acho mais fácil. Presta atenção. Você vai montar os números. Primeira coisa, você não vai precisar multiplicar por 10, por 100, por 1000, por nada. Você vai fazer isso sem perceber. Tá. Tá iguais a quantidade de casinha dos dois? Aqui tem quantas casinhas? E o outro aqui tem quantas? Uma. Eu tenho que deixar eles iguais. Então como que eu faço para deixar eles iguais?
Coloca um zero no final do 0,2. Agora ficaram iguais? Se simplesmente apaga a vírgula. Pronto. Não precisou ficar pensando se multiplicar por 100, por 10, por 1000. Tá? Agora você vem fazer a divisão. Quem vezes 20 chega perto do 38? 1. 20, sobrou 18. Abaixou 2. Quem vezes 20 chega perto do 182? 9. 9 vezes 20, 180. Sobrou 2. Agora não tem ninguém para baixar. A vírgula não está aqui? A vírgula não está aqui? Cheguei nos decimais. Eu ponho vírgula aqui. Tem infinitos zeros. Eu abaixo 1. Não precisa pôr o zero. Só estou colocando para você saber que ele tem infinitos zeros. Quem vezes 20 dá 20? 1. Pronto. Cheguei no resultado. Tá bom? Façam bastante esse treino aí. Quando você tiver com dificuldade de divisão, lembre dessa aula que vai estar no celular de vocês ainda hoje e assista essa parte. Iguala as casas, apaga a vírgula e faz a divisão normal. Quando chegar aqui no fim, a vírgula está aqui, você não vai apagar ela mais. Você só vai passar ela para cá, porque aí a resposta vai estar em decimais, tá bom? Divisão de números na forma decimal ainda. Vejamos outros exemplos de divisão de números racionais na forma decimal. Positivos e negativos. Então lá, 12,5 dividido por 5. O que eu tenho que fazer agora mesmo? Igualar as casas, mas aqui não tem vírgula. Tem sim, tá aqui. O que eu tenho aqui depois da vírgula? 0. O que eu faço agora? Apago as vírgulas. 2 vezes. Meu Deus. Opa! 2 vezes 50. 100. Sobrou 25. Como eu já estou no decimal lá, põe a vírgula aqui, desce um 0. 5 vezes 50, 250. Acabou minha conta. Quantos que deu? 2,5. Certo? Então, por que eu igualei as casas? Para evitar ter que fazer o quê? Multiplicar por 10. Ah, professor, preferi multiplicar por 10. Tranquilo, você faz aqui também, ó. 2,42 dividido por 0,22. 2,42 vezes 100, 242. 0,22 vezes 100, 22. 242 dividido por 22 vai dar 11, resto 0. Tranquilo? Meu Deus, que calor. Divisão de números racionais na forma decimal. Agora vem negativo. Como que eu faço isso? Vejamos outros exemplos de divisão de números racionais na forma decimal, positivos e negativos. Então aqui, ó, eu tenho menos 135 dividido por menos 1,5. O que eu faço por primeiro aqui? Iguala as casas. E agora? Tira a vírgula. E agora? Agora vem o que eu faria por primeiro. Antes de igualar as casas e tirar a vírgula, eu faria jogo de sinal. Divisão dividido por divisão. Menos dividido por menos. O que dá? Mais. Jogo de sinal na multiplicação. Mais por mais dá mais. Na divisão também. Mais por menos na multiplicação dá menos. E na divisão também dá menos. E menos por mais, tanto na multiplicação quanto na divisão, dá menos. E menos por menos vai dar mais. Então, muito bem. Eu apagaria o sinal aqui e já colocaria um sinal aqui de mais, para saber que é um número positivo. Agora eu faço a divisão. 9 vezes 5, 45, foi o 4. 9 vezes 1, 9, com mais 4, 13. 135, que tira 135, 0. Abaixei o 0. Se eu abaixei, eu tenho que resolver. 0 vezes 15, 0. Acabou minha conta. Não tem mais ninguém para baixar. Se eu for abaixar, é vírgula e a resposta vai ficar 90,000. Não vai mudar em nada. Tranquilo? Mas não esquece. Negativo dividido por negativo vai ficar positivo. Para dividir duas frações. Agora vamos lidar com divisão de fração. Não é mais número decimal. Divisão de números racionais na forma fracionária. Esse é interessante. Tem 4 operações, não tem? Mais e menos
eu acho que são as mais difíceis. Por quê? Confunde muito. Olha o que muita gente confunde aqui. Vocês podem pensar, eu ia errar sim, porque eu não lembrava disso. 1/2 mais 3/4, a pessoa faz isso aqui, ó. 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 6. Errou. Por que errou? Porque na adição e na subtração, eu não posso somar nem subtrair se os denominadores forem diferentes. Então, não é simples assim, não. Eu tenho que achar uma fração equivalente. Aí eu percebo que se eu multiplicar isso aqui por 2, ele vai dar 4. Eu multiplico de cima também. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Essa fração é equivalente a essa. Agora sim, eu somo com 3/4. Mantenho o de baixo, eu não copio, e somo os de cima. 2 mais 3 deu 5, viu? Bem diferente da resposta que tinha dado. Tanto na de mais quanto na de menos, eu tenho que observar o denominador. Agora, na multiplicação, é o mais fácil. Por quê? Quando você vê lá, meio vezes 3/4, olha o que você faz. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Aí não tem erro. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Pronto, cheguei na resposta. Agora, na divisão, é quase igual. Prestem atenção como que funciona a divisão. Para dividir duas frações, o procedimento é bem simples. Basta multiplicar a primeira fração pelo inverso. O que é o inverso? O que quer dizer inverso? Qual é o inverso de fui? Voltei. Inverso é ao contrário. Pelo inverso da segunda. Como que é o inverso da segunda? Vamos lá. Assim podemos realizar o seguinte passo a passo. Dividir, inverter a segunda fração, multiplicar e simplificar. Então, como que fica? Ó, presta atenção. 3/4, que sinal que é esse aqui? Divisão. Dividido por 2/6. Então, primeiro passo. Aqui está falando que é o segundo, né? Ah, não. Inverter a segunda, ó. Copiou a primeira. Você inverte. Se você vai inverter, tem que ter algum motivo. Por que você vai inverter? Porque eu não vou dividir. O que eu vou fazer? Que é o contrário da divisão? Multiplicação. Então eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Como que é o inverso da segunda? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para... baixo. Então veja bem, ficou 3/4 vezes... O 6 veio para cima e o 2 veio para baixo. Aí se faz a multiplicação. O de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 2, 8. Aí você pode simplificar, deixar da menor maneira possível. Você pode dividir pelos números primos. 2 dá 9/4. Dá para dividir por 2 de novo? O de baixo dá, mas o de cima dá para dividir por 3? Não, o de baixo não dá. O de cima dá, mas o de baixo não. Dá para dividir por 5? Parou. Por que eu parei? Porque se o valor aqui for maior que o número primo for maior que um dos dois, eu nem tento mais. Se o número primo que eu estou tentando dividir for maior que um dos dois, nem tento mais. Olha o exemplo 2. Preste atenção nos exemplos que depois eu vou pedir para alguém me ajudar em um. 5/6 dividido por 2/3. Copio o primeiro, 5/6. Inverto a divisão para a multiplicação e passo o de baixo para cima e o de cima para baixo. Aí eu faço esse vezes esse, 15. 2 vezes 6 vezes 2, 12. Dá para simplificar? Dá para dividir por 2? Não, por 3 dá. 15 dividido por 3, 5. 12 dividido por 3, 4. Cheguei na forma simplificada. Olha o outro exemplo. 36/42 dividido por 20/64. Copia a primeira fração, inverto a divisão para a multiplicação e inverto. Quem estava em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. O de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Cheguei no valor, faz a simplificação, vai simplificar por vários números primos e vai chegar no 96/35. Certo?
Agora deixa eu ver. Vamos ver quem presta atenção no que eu falo. No comecinho vai se apurar, mas depois vai perceber que tem um truque aí. 3/4 dividido por 2/6. A divisão pode aparecer assim para vocês. Uma fração em cima, dividido uma fração embaixo. Ou seja, dá a impressão que é duas frações com frações. Hoje é dia 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Valentina, como que eu montaria essa conta? Ó, é esse de cima dividido pelo de baixo. Como que eu montaria essa conta? Essa é a primeira. A gente vai, tipo assim, eu não montaria isso em reta, eu montaria, tipo assim, na reta. Perfeito. Como que ficaria ela reta? Ficaria o 3/4. 3/4. 3/4 e 2/6. Aí aqui eu coloco dividido por 2/6. E agora? Daí o de cima vai para baixo. Do qual dos dois? O 2/6. O 2/6 que eu vou inverter. Muito bem. Mas antes disso, eu tenho que copiar o primeiro. 3/4, pego a divisão e mudo para quem? Muda para Multiplicação. E aí inverto. Muito bom. E ó, deu a mesma coisa aqui. Então, muito bem, Valentina. Você matou a charada que eu queria que alguém matasse. Quando aparecer dessa maneira, se você ficar confuso, monte do jeito tradicional, tá? 90% das provas que você vai fazer no futuro aí de concurso, ela cai assim. Mas de vez em quando vai cair uma desse jeito para judiar. Tá bom? Mas se tem desse jeito, tem essa coisa. Só? Ah, tá. Tem esse jeito, ou você poderia fazer isso aqui, ó. Igual 3/4. Aí se ela está dividindo, ela passa multiplicando. E você inverte. Você só corta o caminho. Mas o ideal é fazer que nem a Valentina falou. Transforma ela na horizontal ali para fazer sentido para a gente. Porque a gente sempre vai aprender assim. Eu só coloquei ela dessa maneira porque eu sei que cai muito de vez em quando, mas cai. Aí um dia que cair assim, você vai falar assim: Lazarento, o senhor Ricardo não ensinou eu isso aí. Eu falei: tá gravado no vídeo, ensinei sim. O duro é lembrar qual vídeo, né? Então vamos lá. Para dividir duas frações negativas, o procedimento é o mesmo. A diferença será aplicar a regra dos sinais no passo de multiplicar. Então a gente já lembrou, né? Positivo dividido por um número negativo, a resposta vai ser negativa. Negativa dividido por outro negativo, a resposta vai ser positivo. Negativo dividido por um número positivo, a resposta vai ser negativa, tá? E aqui o procedimento foi o mesmo, daí, ó. Vou falar bem resumidamente. Se vê que eles vão fazendo passo a passo, eu acho isso muito confuso. O que eu faço? Eu já vou lá na resposta e já coloco o sinal de negativo, porque eu sei que o jogo de sinal aqui vai dar negativo. Eu esqueço o negativo e faço todas as contas, porque eu sei que vai dar negativo. Mas é importante fazer isso também, porque às vezes pode ter mais multiplicação por -1 aqui, por exemplo. Você tem que fazer o jogo de sinal. Positivo vezes negativo dá negativo. Negativo vezes... Desculpe. Positivo dividido por negativo dá negativo. Negativo multiplicado por negativo vai dar positivo. Então tem que fazer o jogo de sinal de qualquer jeito, certo? E lembrando, sempre invertendo. O de cima vem para debaixo, o de baixo vai para cima. Sempre da segunda fração. A primeira fração mantém e a segunda você inverte. Na verdade, se você inverter a primeira e manter a segunda, adivinha? Vai dar a mesma coisa, mas a regra deixa guardadinho na cabeça. Mantenha a primeira, multiplico a inversão da segunda, tá bom? Vamos lá. Na prática, exercício. Maria comprou 1,2 quilogramas de chocolate para fazer brigadeiros. Cada brigadeiro precisa de 0,15 quilogramas de chocolate. Quantos brigadeiros Maria pode fazer?
Vou apertar pause aqui, vou dar 4 minutinhos para vocês, porque eu li o enunciado, ficou mais fácil. Então vamos lá. Então lá, né, eu estava comentando aqui, a gente vai fazer o seguinte. 1,2 dividido por 0,15. Igual as casas. Igualou? Apaga a vírgula. Apaguei o 2 sem querer. Só a vírgula. Então lá. Se vem e pergunta assim. 1 dá para dividir por 15 sem dar resto? Não. 12 dá para dividir por 15 sem dar resto? Não. 120 dá para dividir por 15 sem dar resto? Dá. Quem vezes 15 chega perto do 120 sem passar? 8. 8 vezes 5, 40. Subiu 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. Muito bem. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. Então, dava para fazer 8 brigadeiros. Tranquilo? Outro jeito de fazer, dava mais trabalho ainda, mas dá para fazer. 1.200. O que é 1.200? Não é 1,2 kg? 1.200 gramas dividido por 150 gramas. E aí adivinha? 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Foi o 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. Daria a mesma resposta, tanto em quilos quanto quilogramas. Não é verdade? Só que quando a gente transforma em vírgula, a vírgula ali, ficou 120 decigramas, que seria 10 gramas, tá bom? Resposta, para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Resposta correta, C, 8 brigadeiros. Na prática ali, ó, eliminou a vírgula multiplicando por 100, ficou 120 dividido por 15, deu 8 brigadeiros. Segundo exercício. Helena precisa dividir. Ó, tá numa linha aqui. Eu sugiro que vocês façam que nem a Valentina falou. Monta um na frente do outro. 3/4 negativos dividido por menos 2/5. Qual é o resultado dessa divisão? Então eu vou dar 5 minutos para vocês e aí a gente faz a correção. Continuando, vamos fazer a correção então? Primeira coisa. Negativo vezes negativo. Não pode ser essa e nem pode ser essa. Já eliminamos duas. E aí o que eu faço? Eu mantenho a primeira, 3/4, inverto a divisão por multiplicação e inverto a segunda. O 5 vai para cima, o 2 vem para baixo. 5 para cima e 2 para baixo. E multiplico. 3 vezes 5? 4 vezes 2? Dá para simplificar? Não. Achei a resposta. Letra A. Quem achou que a letra B só confundiu o jogo de sinal. Muito bem. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Então aqui a correção. Letra A. Resolução. Multiplicar. Aí não se aplica a simplificar, né? Assim ficou 15/8. Certo? E aqui seria o jogo de desafio, né? Mas não vai dar tempo, daí como que nós vamos fazer? Vamos tentar fazer rapidinho, pelo menos o jogo de desafio, antes de pegar a próxima atividade. Desafio da divisão de números racionais na forma decimal fracionária. Objetivo: resolver problemas de divisão relacionadas a números racionais na forma decimal e fracionária. Regras: o professor dividirá a turma em grupos de no máximo 5 estudantes. O professor mostrará o desafio no slide seguinte. Vence o grupo que responder corretamente o maior número de problemas possíveis. Cada resposta correta equivale a 10 pontos. Vence quem fizer o maior número de pontos. Os meninos se juntam e as meninas se juntam. E daí depois a gente já faz o matifique no grupo também. Então vai lá, se junta e ligue os 4 e as 5 se juntam. Vou pôr o desafio na tela e vou dar 5 minutos para vocês fazerem, enquanto isso eu vou ligando os notas, tá bom? Vamos lá, vamos ler rapidão. Desafio 1.
turminha? Desafio 1. Suzana precisa fazer um vestido para ir a um baile. Para isso, ela precisa dividir 5,25 metros de tecido em pedaços de 0,75 metro cada. Quantos pedaços Suzana conseguirá obter? Desafio 2. Lucas tem 7/8 de um bolo e quer dividir igualmente entre seus 3 amigos. Quanto cada amigo receberá? Desafio 3. Carlos precisa dividir menos 9/10 por 3/5 em um problema de sua prova de matemática. Qual o resultado que Carlos deverá obter? Então, coloque só desafio 1 a resposta, desafio 2 a resposta, desafio 3 a resposta. Então, vamos lá. Qual seria a resposta dessa primeira? 5,25 dividido por 0,75. As casas já estão iguais? Simplesmente eu apago a vírgula. E o zero à esquerda não vale? Nada. Quem vezes 75 chega perto de 525? 7. 7 vezes 5, 35. Fica o 5, sobe o 3. 7 vezes 7, 49. Com mais 3, 49. 50, 51, 52. Olha lá. 5 que tira 5, 0. 2 que tira 2, 0. 5 que tira 5, 0. 7. Então, resultado. Quantos pedaços Suzana conseguirá obter? 7 pedaços. As meninas acertaram, vocês chegaram no outro resultado, né? Então, ponto para as meninas. 1 ponto. Os meninos, 100 pontos. Desafio. Lucas tem 7/8 de um bolo e quer dividir igualmente entre seus 3 amigos. Então, vai dividir por 3. Quanto cada amigo receberá? Ai, professor, eu sei dividir por fração, está dividido por número inteiro. Perfeito. 3 inteiros é 3 sobre 1. Agora, como que eu faço mesmo? Mantenho o primeiro, troco a divisão por multiplicação e faço a inversão. 1 vai para cima, o 3 vem para baixo. 7 vezes 1, 7. 8 vezes 3, 24. Mais 1 ponto para as meninas, que esse aqui não deu tempo de vocês fazerem, né? Então, acho que as meninas já ganharam, mesmo que vocês empatem o último ali. As meninas já estão com 20 pontos, vocês estão com nenhum por enquanto. Carlos precisa dividir menos 9/10 dividido por 3/5. Primeira coisa, jogo de sinal, mais com menos, a resposta vai ser negativa. Aí, vou deixar para cá a resposta. Resposta, menos alguma coisa. Então, vamos lá. Copia a primeira, 9/10, troco a divisão por multiplicação e inverto. Fica 5/3. 9 vezes 5, 45. 3 vezes 10, 30. Dá para simplificar por 3. Fica 15/10. Dá para simplificar por 5. Fica 3/2. Então, menos 3/2. Chegaram nessa, né? Então, vocês ganharam 1 ponto. Chegaram nessa também ou não? Se chegaram aqui, né, Gabi? E deu negativo ou deu positivo os seus? Então, vocês também ganharam. Vocês ganharam metade do ponto porque vocês não simplificaram. Mas mesmo assim, vocês fizeram 25 pontos e os meninos fizeram 10 pontos. Tá bom? Muito bom. Vamos lá. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Só para ver a correção aqui, ó. Dividiu, vai dar 7. Fez o procedimento, 7/4. Fez o procedimento, menos 3/2. Tranquilo? E aqui o encerramento. Compreendemos como dividir números inteiros de forma de números decimais e de fração, incluindo números positivos e negativos. Cite pelo menos 2 exemplos dos quais podemos usar essas divisões no nosso dia a dia. Então, o exemplo seria dividir uma conta em decimal
por inteiro. Também quando a gente faz divisões de receita, né? Quando você vai falar assim, eu ia fazer um bolo, mas eu não quero, só sozinho vou fazer metade desse bolo. Você vai dividir frações pela metade. Explique para um colega, em poucas palavras, quais os conceitos chaves relacionados à divisão de números decimais e as regras básicas para realizar divisão de frações positivas e negativas. Então, primeiro, positivo e negativo, jogo de sinal. Negativo com negativo, a resposta é positiva. Negativo com positivo, a resposta é negativa. Positivo com negativo, a resposta é negativa. Positivo com positivo, a resposta é positiva. Certo? E aí vem uma outra observação. As decimais iguala o número de casa, né? Iguala, depois elimina a vírgula e faz a conta. Em frações, quando você tem uma fração dividida por uma outra fração, troca a divisão pela multiplicação e inverte a segunda fração. Então eu vou gravar em casa o aprofundando, depois eu compilo junto com esse vídeo, tá bom? Vou fazer a gravação da correção do aprofundando. Vamos lá, primeira pergunta. Enem 2011. A tabela compara o consumo mensal em quilowatts-hora dos consumidores residentes e dos de baixa renda. Nossa, vou começar a ler de novo. Depois eu corto esse pedaço. Enem 2011. A tabela compara o consumo mensal em quilowatts-hora dos consumidores residenciais e dos de baixa renda, antes e depois da redução da tarifa de energia no estado de Pernambuco. Considere dois consumidores. Um de baixa renda, que gastou 100 quilowatts hora, e o outro do tipo residencial, que gastou 185 quilowatts hora. A diferença entre os gastos desses consumidores com 1 kW depois da redução da tarifa de energia é de aproximadamente. Então, eu recomendo que você aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se acertou ou não. Deixa eu apertar pause aqui também. Então, vamos lá. Baixa renda. Aqui, baixa renda. Com 100 kW, depois da economia, caiu para quantos? R$16,73. Então, R$16,73. Certo? E aí, ele teve, isso aqui é por 100 kW. Então, dividido por 100, corta, a vírgula anda duas casas. Fica 0,1673, certo? Esse é de baixa renda. E os residenciais, 185 kW aqui. Depois, foi de R$85,56, dividido por 185. Isso eu tenho que fazer conta, não está tão fácil. Então lá, 85,56 dividido por 185, igual às casas, ignoro a vírgula. E aí, quem vezes 18.500 chega perto de 8.576? É o zero. Zero vezes zero. Dava zero, sobrou isso aqui mesmo, né? 8.556. Entra nos casos decimais, acrescenta um zero. Agora eu pergunto, quantos vezes 18.500 chega perto de 85.600? Vamos tentar o 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Subiu o 2. 4 vezes 8 dá 32. Com mais 2,
34, subiu 3. 4 vezes 1, 4, com mais 3, 7. Fazendo a subtração, 0, 6, 5, 1 e 1. Como eu já tenho a vírgula, acrescenta mais um zero. Quem vezes 18.500 chega perto de 115.600? Vamos tentar o 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, dá 30. Subiu 3. 6 vezes 8, 48. 48, 49, 50, 51. E aí subiu 5. 6 vezes 1, 6. Com mais 5, 11. Ó. 0 que tira 0, 0. 0 que tira 0, 0. 6 que tira 0, 6. 1. 5 que tira 1, 4. 1 que tira 1, 0. 1 que tira 1, 0. Como eu já tenho a vírgula, acrescenta mais um zero aqui. Quem vezes 18.500 chega perto de 46.000? É o 2. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Não, ali é 2 vezes 5, 10. Subiu 1. E ficou 0 lá. 2 vezes 8, 16 com mais 1, 17. Subiu 1. 2 vezes 1, 2 com mais 1, 3. Então, a gente vai fazer aproximado. Então, o valor aproximado, aqui, arredondando lá, 0,462, vamos deixar ele assim. Vamos até a terceira casinha aqui. Menos o menor valor, 0,167. Fazendo a subtração, 2 que tira 7 não dá, empresta do vizinho. Fica 12. 12 que tira 7, fica 5. 5 que tira 6, não dá, empresta do vizinho. Aqui vai ficar 3, aqui fica 1. 15 que tira 6, 9. 3 que tira 1, 2. Vírgula embaixo de vírgula, 0 que tira 0, 0. Então, aproximadamente 0,29. Porém, lembrando que eu estou arredondando, né? Eu não sei qual seria o próximo número aqui. Então, o que acontece? Aproximadamente 29 centavos ou 30 centavos. Como não tem a alternativa 30 centavos, nós vamos optar para a 29 centavos. Vou chamar a calculadora aqui, vamos fazer uma calculadora para ver qual que seria. 85,56 dividido por 185 dá 0,46248624. Vou copiar algum lugar aqui para ficar mais fácil para mim. 0,462,864. E aí vai repetindo. Vou usar esse número. Então vamos lá. 0,1673 menos 0,46248864. E deu aproximadamente 0,29. Não tem alternativa correta. Que é mais aproximado pela regra, a gente teria que arredondar para 30 centavos. Como não foi arredondado para 30 centavos, é 29 a resposta correta. Olha lá, tá aí. E aí a gente pode olhar aqui, ó. Resolução. O que eles fizeram? Ah, aqui, ó. Eles já arredondaram para 0,46 aqui. Onde seria 0, teria lá, não lembro qual valor. E aqui eles arredondaram, a vírgula veio para aqui assim, eles arredondaram para duas casinhas e colocaram 7 aqui. Daí deu 29 centavos de diferença. Espero que tenham acertado. Enem 2020. Foi feita uma pesquisa sobre a escolaridade dos funcionários de uma empresa e verificou-se que 1/4 dos homens que ali trabalham tem ensino médio completo, enquanto 2/3 das mulheres que trabalham na empresa têm um ensino médio completo. Constatou-se também que entre todos os que têm ensino médio
completo, metade são homens. A fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de funcionários da empresa é... Então, aperte pause, tente resolver e depois solta o play para ver se acertou ou não. Então, vamos lá. A gente sabe que homens mais mulheres é igual ao total de pessoas, de funcionários, certo? E ele quer saber o seguinte: a fração que representa o número de funcionários homens em relação ao total de números da empresa seria o número de homens, funcionários homens, certo? A fração de funcionários homem em relação aos funcionários da empresa é, então lá, dividido pelo total. Total é homens mais mulheres, correto? Então essa é a nossa fração. Agora a gente vai começar a estudar como chegar naquela fração com números. Então vamos lá. A gente verifica o seguinte: primeira coisa, que se isso aqui é a fração de número de homens que tem o ensino médio, 1/4 vezes a quantidade de homens, certo? E os das mulheres vai ser o quê? 2/3 da quantidade de mulheres. E se fala que os homens que têm ensino médio, ó, fala aqui em cima, quer ver? Constatou-se também que entre todos os que têm ensino médio, todos que têm ensino médio, isso mais isso, é todos, metade é homem, quer dizer que a outra metade é mulher. Então quer dizer que a quantidade de homens com ensino médio e a quantidade de mulheres com ensino médio são iguais. Então essa é a relação entre essas duas equações, certo? Então agora eu vou começar a resolver, eu vou resolver de preto mesmo. Então o que acontece? Vou tentar deixar isolado a letra M, né, que é a quantidade de mulheres, para eu poder trocar esse M depois por quantidade de homens e chegar numa conclusão. Então vamos lá. Então isso aqui eu vou fazer assim: 2/3 da quantidade de mulher é igual a 1/4 vezes a quantidade de homens, certo? E aí, eu quero deixar o M sozinho. Então esse 2/3 que está multiplicando passa para lá. E ele passaria dividindo. Só que a gente sabe que quando passa dividindo, ele vai fazer assim, dividido por 2/3. E quando eu quero fazer alguma coisa dividido por uma fração, eu inverto, né? Eu deixo a divisão vira multiplicação, e o numerador vira denominador, e o denominador vira numerador. Então fazendo isso, aqui vai o 3 e aqui vai o 2. Agora eu posso apagar esses números. Deixa eu fazer esse 2 mais forte. 2. Pronto. Então a quantidade, eu já posso apagar isso aqui, que isso aqui foi para lá. A quantidade de mulheres é a mesma coisa que 1/4 vezes 3/2 vezes a quantidade de homens. Resolvendo multiplicação de frações é muito fácil. É o de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo. Mulheres é igual 1 vezes 3, 3. 4 vezes 2, 8. 3/8 da quantidade de homens, certo? Que chegamos a uma conclusão que o M pode ser trocado por isso. Então eu vou pegar essa equação agora e vou dar andamento nela. Então lá, H é a quantidade de homens, né? Dividido por a quantidade de homem mais, agora o M, esse M eu vou trocar por isso daqui. 3/8 vezes a quantidade de homens. E aí eu vou fazer uma fração. Eu sei que a quantidade de homens, quem vai embaixo é o número... Opa, sorte que tem a trava de segurança. Vai o número 1 numa multiplicação. Aí faz 3 vezes H e 8 vezes 1. Então essa fração ficou assim: 3H sobre 8. E aqui embaixo também está 1. Mas como que eu vou somar frações com denominadores
diferentes? Não dá. Então eu tenho que pegar essa fração, multiplicar por 8 de cima e o de baixo. 8 vezes H vai ficar 8H. 8 vezes 1 vai ficar 8. Denominadores iguais, agora eu posso manter o denominador de baixo, que é 8, e somar as partes de cima. 8H com mais 3H dá 11H, certo? Então eu posso apagar tudo isso aqui e fazer o seguinte. Igual a 11H dividido por 8. Agora, se eu montar numa linha isso daqui, ele ficaria assim, ó. H dividido por 11H dividido por 8. Então, quando eu tenho... Aqui é uma fração. H inteiros. Quando eu tenho uma fração, o que eu faço? Uma fração dividida por outra, eu inverto a divisão pela multiplicação e faço a inversão da segunda fração. Quem está em cima vem para baixo, seria o 11H. Quem está embaixo vai para cima, que é o 8. Agora eu cruzo e multiplico. Opa, aqui era 8, né? H vezes 8, 8. 8H. 1 vezes 11H, 11H. Quando eu tenho uma coisa em cima dividido por ela mesma, eu posso cortar. Então, quem ficou a resposta? 8 11avos. Alternativa correta, letra E. E de elegante. Então, vamos lá. Se você que assistiu pelo YouTube e gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Vamos ver se era isso mesmo, a letra E. Isso mesmo. Vamos ver como que o material corrigiu. Olha lá. Vamos primeiro definir algumas variáveis. H é a quantidade de homens, M é a quantidade de mulheres. H mais M é a quantidade de funcionários da empresa. O objetivo do problema é calcular H dividido por H mais M, que é a quantidade de homens mais mulheres. Sabemos também que entre todos os que têm ensino médio completo, metade são homens e a outra metade são mulheres. Ou seja, 1/4 vezes o H para descobrir a quantidade de homens é igual a 2/3 vezes a quantidade de mulheres para descobrir a quantidade de mulheres que têm ensino médio. E são iguais. Vamos então isolar o H. Você viram? Eu isolei o M. Eles vão isolar o H. E aí, ao fazer isso, o que acontece? Se deixa o H sozinho, esse que estava dividindo passa para lá, multiplicando invertido, né? O 4 vai para cima e o 1 vem para baixo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Então, a quantidade de homem é a mesma coisa que 8/3 da quantidade de mulher. Tá bom? Continuando. Aí, por último, basta calcular o problema substituindo o H por M. Certo? Onde você vai colocar aqui? H dividido por H mais M. Onde você vai trocar os dois H's pelo valor de 8/3 vezes M. E aí, fazendo isso, você chega a uma conclusão. Nossa, o deles ficou mais confuso. Ficou confuso deles. Vamos ver o que eles fizeram aqui. Tá, substituíram. Esse M era a mesma coisa que o inteiro. Quando você somou, teve que fazer 8M dividido por 8 para dar o inteiro, né? E aí ficou 8M deixa eu ver aqui. Aqui seria 8m/3 mais M inteiro. Aí tem que multiplicar o 8 em cima e o 8 embaixo. Divisores diferentes, né? Aí o que acontece? Eu tenho que fazer um MMC aqui entre eles. Vamos supor que seja o 24. Passei o 24, multipliquei por 8 aqui, multipliquei por 8 aqui. Aqui multipliquei por 3, aqui multipliquei por 3. Então 24 em cima ficou 64M mais 3 vezes 8, 24M. É isso?
Não, errei alguma coisa. 88. E aí, 64 mais 24, 88 M 24 avos, certo? E aí vamos dividir isso por 8 para simplificar. 88 dividido por 8 dá 11M. 24 dividido por 8 dá 3. Pronto, descobrimos o porquê que chegou a 11 terços vezes M. E aí, como a gente já fez hoje, a gente pode cortar aqui e cortar aqui. Ficou isso. Quando eu tenho uma coisa dividida por outra, o de baixo passa invertido. O 3 foi para cima e o 11 veio para baixo. 8 vezes 3 vai dar 24. E 3 vezes 11, 33. Quando eu simplificar por 3, vai dar 8 11 avos. Não gostei, eu achei o deles muito complexo, mas chega na mesma resposta, tá bom? Vamos lá. Aí aqui nós chegamos no final. Aqui estão as referências de quem os criadores, aonde os criadores desse material digital procuraram se basear para montar essa aula. Chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se possível, se inscreva no canal.